Olha só, e hoje, dia 22 de novembro de 2023, acontece o dia D de renegociação de dívidas até R$20 mil pelo programa Desenrola Brasil. Essas dívidas, gente, poderão ser negociadas com as instituições financeiras cadastradas, que vão aumentar, inclusive, os horários de atendimento justamente a partir de hoje para atender aí essa demanda, né, para que haja mais disponibilidade de tempo aos atendimentos do Desenrola. E para a gente explicar melhor essa fase do programa, nós convidamos a advogada Jordana Lamounier, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor e também especialista em Direito do Consumidor. Jordana, bem-vinda, bom dia. Obrigada, muito bom dia. Doutora, muitas dúvidas a respeito desse tema, porque está todo mundo precisando reorganizar a vida financeira, né? Depois de uma pandemia aí que devastou a vida financeira, a vida de muita gente, né? Então, essa fase agora, né? Os bancos cadastrados, já estão cadastrados, né? E aí, o que eu, enquanto devedor, né? No caso, enquanto consumidor, preciso fazer para participar desse dia D de renegociação? Bom, inicialmente é importante que a gente verifique o atendimento a alguns requisitos. Então, nessa nova fase, serão contemplados aqueles devedores que oferem renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD único. E aí, atendidos esses requisitos, o consumidor poderá, então, acessar a plataforma digital. É importante ressaltar que essas renegociações, todo o processo será feito pelo meio digital exclusivamente. Então, não haverá necessidade que o consumidor se desloque até a instituição financeira, por exemplo. E aí, lá ele terá acesso, então, à relação das suas dívidas junto às instituições previamente cadastradas e poderá, então, finalizar o seu processo de renegociação. Existe alguma dica de segurança, principalmente que a gente sabe, né, que mesmo antes desse programa passar a funcionar de fato, muitos golpistas aí se utilizaram de ferramentas no meio da internet para falsificar esse site, para falsificar esse contato. Existe alguma medida de segurança que o consumidor pode fazer? Sim, é sempre importante que ele esteja atento ali ao acessar a plataforma, que é o desenrola.gov.br. E aí uma dica que a gente sempre ressalta é no sentido de que ele confirme ali na barra de endereço do site o cadeadinho e se começa com HTTPS barra e aí o endereço eletrônico então, né? E aí outra dica interessante é que esse consumidor se atente ali à relação das dívidas. Se ele viu uma ou outra que lhe chamou a atenção ou que por acaso ele não reconheça, ele não é obrigado a aceitar, a selecionar aquela dívida como sendo parte da sua renegociação. Então, viu ali, identificou alguma dívida que você não reconhece, entre em contato com a instituição financeira, certifique-se da informação para só então dar seguimento ao procedimento. E tem prazo para o consumidor que queira renegociar suas dívidas, acesse o programa? Tem prazo ou pode deixar para o ano que vem, depois do carnaval? Como é que vai funcionar? Tem prazo sim. Até o dia 30 de dezembro, o consumidor poderá fazer essas renegociações. Lembrando que, passado esse período, ele poderá se valer dos descontos, mas ele perde o benefício do parcelamento em até 60 vezes. Então, é importante que o consumidor se antecipe, se atente a esse prazo, para que aproveite, então, esses benefícios. E com relação a justamente esses prazos, tem algum prazo, por exemplo, que ele tem que dar início, começou a olhar ali a renegociação, ele já tem que finalizar ou não? Sim, é importante que ele já... Na verdade, ele tem esse prazo limite até o dia 30. Então, por exemplo, lá na plataforma, ela é muito intuitiva, vai ter uma relação com todos os débitos e eles são dispostos, inclusive, do maior desconto para o menor. E aí o consumidor ele pode selecionar. Então, por exemplo, eu tenho uma disposição ali de 5 dívidas, porém, hoje eu só consigo fazer o pagamento de 2. Ele tem essa opção de selecionar apenas aquelas que lhe interessam e, posteriormente, procurar a instituição para fazer uma nova renegociação. Mas o interessante é que, se possível, ele aproveite, né, esse benefício e já renegocie o débito em sua integralidade para se valer, então, desse parcelamento, desse refinanciamento. E quando há casos também, né, que chegam para a gente, dos consumidores, que ali deram a iniciada, acessaram o site lá pela plataforma do gov.br e aí viram ali que
podia estar negociando, mas deixou mais para frente e aí, no caso, aquela instituição onde ele está com o crédito, começou a fazer cobranças, mandar e-mail, mandar mensagem do tipo notificação extrajudicial e tudo isso. Existe alguma forma de proteger esse consumidor ou isso aí é de praxe? Sem dúvida. É importante ressaltar que, por mais que o consumidor esteja nessa situação de devedor, a instituição financeira ela não tem livre acesso, digamos assim, para realizar suas cobranças. Ela pode sim cobrar, mas desde que se atente a um limite e, sobretudo, não exponha aquele consumidor à situação vexatória. Então, caso o consumidor esteja recebendo cobranças excessivas, em dias e horários inoportunos, finais de semana, horários 10 da noite, meia-noite, por exemplo, de forma excessiva ou até mesmo vexatória, ele poderá, inclusive, pleitear uma indenização, muito embora ele esteja devedor. Mas a instituição financeira ela deve observar essas questões. Doutora, tem também as situações, né? Isso a gente sabe porque os consumidores reclamam bastante dessas situações. Por exemplo, das instituições financeiras que vendem a dívida para escritórios de cobrança ou tem um escritório de cobrança associado, enfim. E aí, quando o consumidor relata para esse atendente do escritório de cobrança que já está negociando diretamente com a instituição, são avisados de que, mesmo assim, as ligações vão continuar. É tipo assim, não adianta você estar me falando aqui que eu vou continuar te perturbando. Qual é a postura do consumidor? O que o consumidor pode fazer para se livrar desse assédio? Nesse caso, é importante que ele já comece a produzir provas nesse sentido. Então, se existe uma renegociação em curso, ele já comunicou que tem interesse em realizar o pagamento, mas mesmo assim a instituição insiste com essas cobranças de forma excessiva, o consumidor já pode, então, começar a produzir provas, registrar, inclusive, uma reclamação junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, PROCON, temos aí à nossa disposição também o consumidor.gov, relatar o que vem acontecendo e aí, se for o caso, se não cessarem, se mesmo assim ele continuar sofrendo essas cobranças, e ressalto, se as cobranças persistirem após a quitação, o pagamento do débito, ele poderá, então, pleitear uma indenização. Voltando agora para a parte do parcelamento, né, que está aí disponível para as pessoas que resolverem renegociar suas dívidas através do programa Desenrola Brasil. No caso, é importante o consumidor ficar atento se há juros ou esse programa também permite a cobrança de juros nesse parcelamento, como que vai funcionar e o que o consumidor precisa estar atento para não acabar se enrolando no programa Desenrola? Esse é um ponto importantíssimo. Primeiro, o consumidor ele tem que se planejar. Então, temos aí uma oportunidade incrível de renegociação, de um parcelamento diferenciado em até 60 vezes, mas é importante que o consumidor, na condição de devedor, ele verifique o seu orçamento, se aquelas condições, se ele vai conseguir honrar com aquele compromisso, porque, muito embora ali na renegociação, né? Na vontade de se livrar do débito, de efetuar, né, o pagamento, ele acaba aceitando e aí lá na frente ele fica mais enrolado ainda. E aí ele sofrerá uma nova negativação. Então, pode vir a se transformar em uma bola de neve. Então, o primeiro passo, de fato, é se programar, verifique o seu orçamento, veja se as condições enquadram ali, né, dentro da sua realidade, para só então prosseguir com a renegociação, com o refinanciamento. Porque essa é uma oportunidade, gente, de você se livrar das dívidas e começar a planejar aí um futuro de mais abundância, vamos dizer assim, ou pelo menos mais controle financeiro. Então, Exato. precisa ser analisado. É uma oportunidade realmente diferenciada, tem prazo, mas é preciso que, antes de mais nada, né, como a doutora acabou de falar, você veja a sua realidade. É uma boa oportunidade, mas ela tem que estar de acordo com a sua realidade. Doutora, quero agradecer aqui a sua participação, seus esclarecimentos foram fantásticos. A gente, claro, né, deixa o espaço aberto aqui, porque ao desenrolar do Desenrola, muita gente pode surgir com muitas dúvidas, então o espaço está aberto aqui para você voltar quando quiser. Eu que agradeço o convite e contem sempre comigo. Até a próxima. E bom trabalho. Obrigada.